Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. E o Bovespa apresentou aqui uma queda mais acentuada de 1,64%, um candle mais relevante, uma sinalização mais relevante de movimento de baixa, primeiramente por ter perdido a mínima do pregão anterior que a gente já tinha citado. Só que antes de acontecer, citado na última videoanálise, só que antes de acontecer isso, o Ibovespa conseguiu ainda superar a máxima aqui desses dois candles, chegar a se aproximar ali dos 69.500 pontos. Só que depois disso, olhando ali, fez uma primeira hora de pregão, esse aqui é o gráfico 60 minutos, fez uma primeira hora de pregão forte para cima e depois uma pancada para baixo, perdendo esse fundo anterior que a gente já tinha citado na última videoanálise. Enfim, o que eu vejo, qual é a minha leitura dessa sinalização do Ibovespa? Essa sinalização confirma um movimento de baixa que aumenta a chance de se ter uma correção maior, seja no preço ou no tempo. Então, no preço seria ter uma continuidade desse movimento de baixa, ou seja, podemos ter até um próximo pregão mais de correção e depois a continuidade desse movimento de baixa para buscar primeiramente uma região de suporte na faixa 66.600 a 66.200 e depois tem até o número redondo 66.000 pontos. Sendo mais forte, viria para baixo de 66.000 pontos, então isso aqui seria a correção no preço ou nos pontos. E a correção no tempo é ficar um pouco mais travado aqui nessa região, não conseguir ali vir para cima, ficar um pouco mais travado, mas ainda com essa expectativa de poder até anular a tendência de alta no gráfico diário, ficar com a tendência mais indefinida. Então, só essa é a minha leitura para a sinalização relevante do pregão de hoje em cima do Ibovespa. No mini índice, eu cheguei a recomendar duas operações, mas não foram executadas. A primeira recomendação, olhando primeiramente aqui rapidamente para o gráfico 60 minutos, abriu com gap de alta, ganhou ainda a força para cima, conseguiu superar esse topo e depois deu uma estilingada para baixo. Quando eu falo estilingada, dá uma olhada no gráfico de 15 minutos. Olha essa movimentação para baixo. Só esse candle aqui consegue superar a máxima do candle anterior. Esse foi o único candle de todo o movimento de baixo que consegue superar a máxima do candle anterior, ou seja, praticamente sem correção. Dentro do gráfico de 10 minutos, olhando a abertura do pregão, abriu aqui para cima, faz um movimento que começa a perder força aqui para cima e ganha força aqui para baixo, com a possibilidade justamente de perder essa mínima. Quando fazia esses três candles para baixo, eu ainda fiquei aguardando mais um candle, porque esse movimento ganhou força para baixo em relação ao movimento anterior, e eu não estava muito em cima dessa região de topo anterior. A relação risco-ganho não era satisfatória no meu modo de ver, na minha leitura no primeiro momento. Por isso, dentro dos meus critérios, aguardei mais algum candle aqui no gráfico de 10 minutos que sinalizasse essa perda de força na movimentação para baixo para buscar uma compra de superação de máxima, ou seja, de fundo aqui no gráfico de 10 minutos, considerando todo esse movimento de subida, ou seja, só 3 candles de todo esse movimento de subida e o mercado ainda conseguiu dar essa pancada para cima. Então eu não entrei nessa operação. Depois disso, o mercado confirma que dentro do pregão uma tendência de alta, volta aqui, quando chega nesse candle eu recomendo compra na superação da máxima dele, onde ele se aproxima justamente da região do topo anterior, gera mais candles de correção, trazendo a chance de gerar fundo ascendente, já que já tinha confirmado a superação para cima, ou seja, se gerasse fundo acima desse nível aqui, para mim estaria dentro dos meus critérios de entrada, só que não fez isso, o mercado simplesmente afunda direto, perde todas as mínimas, todos os fundos anteriores, e depois de uma movimentação já para baixo de 1.500 pontos, a gente pode perceber que só fez 2 candles para cima e depois já volta a cair, ou seja, uma correção muito curta para já fazer uma entrada, ou seja, teria que estar realmente arriscando bastante para fazer essa entrada. Depois que está pronto é excelente, é fácil da gente ver um ponto, buscar algum ponto aqui de entrada, mas enfim, não se encaixou para mim dentro do que já tinha acontecido aqui desses 1.500 pontos para baixo. Estava aguardando pelo menos mais 1 a 2 candles aqui para cima, principalmente 2 candles para cima, para se buscar essa entrada aí na ponta vendedora. Depois disso, não corrige, faz só um candle de alta, já volta a cair novamente aqui para baixo, já volta a cair para baixo, na verdade, já volta a cair e vem aqui gerando essa movimentação mais lateral. Aqui nesse ponto, quando faz uma correção algo semelhante a uma ABC, que esse candle tenta gerar a formação de um fundo, se esse candle aqui, eu recomendei venda se perdesse a mínima desse candle, ou seja, se logo que tentou gerar fundo, já voltasse para baixo no candle seguinte, eu acionaria a minha entrada. Só que como esse candle já começou a ficar enrolado logo nos primeiros 5 minutos dele, eu cancelei essa entrada, então ela não foi executada, a entrada aí no mini índice. Então olhando para o G60, a gente tem aqui uma mudança de tendência no mini índice mais clara,
está em cima de um patamar de suporte, movimentação mais fraca aqui para cima, ainda no meu modo de ver, continuaria mais atento para a ponta vendedora, mas só que se abrir caindo de maneira forte, não descartaria possibilidades de trabalhar na ponta compradora no início da formação de algum fundo ali, de algum movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Partindo aqui para o dólar, no mini dólar tivemos aqui no pregão de hoje, colocando aqui no gráfico diário do mini dólar, tivemos no pregão de hoje um candle mais de indefinição. No primeiro momento a gente tem um candle forte de baixo, candle de indefinição, uma interpretação seria de uma correção desse candle de baixo, que pode trazer mais outro candle aqui para baixo a partir do próximo pregão. Ou seja, que não descartar a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora aí, dependendo da abertura do próximo pregão. Principalmente se a gente olhar para o G60, se reverter aqui essa formação de fundo. Mas o que me chama a atenção aqui, que não dá para falar assim, é muito mais provável que se tenha um candle de baixa. Porque está numa região importante o mini dólar, já vem de um movimento um pouco mais longo de baixo e traz essa chance de gerar um fundo acima desse fundo anterior. Por esse motivo, até no gráfico de 60 minutos, quando fez o pregão abriu aqui, quando faz essa formação de engolfo de alta aqui no G60, não que essa formação seja algo extremamente relevante, ela é mais relevante quando está em tendência de alta aqui a tendência do G60 está em tendência de alta, mas quando faz essa formação e gera aqui uma movimentação para baixo, eu busquei uma compra aqui no mini dólar, que era na formação de fundo ainda ascendente, só que com uma correção maior, ou seja, na expectativa de quê? De ter feito esse movimento para cima, faz aqui uma correção, algo nesse sentido, gera esse candle aqui de recuperação, na expectativa de buscar aqui um novo movimento, replicando algo nesse sentido aqui para cima, que o objetivo era justamente ali na faixa dos 78, na região de topo anterior. Eu recomendei essa entrada, ela foi executada por um tique, ficou travado, quando não conseguiu nesse candle superar os 66 e o próximo também bate no 66 e não consegue ir adiante, eu já reposicionei o stop para o mesmo ponto aqui da mínima desse candle, 64, para encerramento dessa posição, com a perda de menos 0,07%, capital total menos 0,09%. Observe que o mini dólar ainda veio um pouco mais para baixo e depois dá uma pancada aqui para cima no fechamento do pregão, mudando justamente a tendência e fazendo justamente o movimento que eu gostaria que tivesse acontecido aqui nesse ponto. Mas enfim, vamos lá, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, e eu vou abrir parênteses aqui na análise para fazer alguns comentários a respeito de gestão de risco. Então temos aqui essa formação de fundo no G60 e a expectativa de se trabalhar na ponta compradora dentro do que eu falei já agora há pouco aqui pelo gráfico diário, porque principalmente se o dólar conseguir superar 80,5, que é a máxima do pregão de hoje, começa a formação de um fundo no mesmo nível de um fundo anterior, um pouco ascendente em relação ao fundo anterior. Então traz um cenário um pouco mais para a ponta compradora, apoiando um pouco mais a ponta compradora, ficar atento aí a partir do próximo pregão. Então o que eu gostaria de falar nessa análise é o seguinte, pode até ficar um pouco maior essa videoanálise, mas acredito que vale a pena, apenas repassando uma forma que eu costumo trabalhar. Observe aqui, eu não escondo nenhum momento as minhas operações que não deram certo. Primeiro ponto que eu vou comentar é, o que eu estou mencionando agora não quer dizer, não é um significado, não é uma desculpa em relação às minhas operações. Observe aqui que nas últimas operações, principalmente dos futuros, elas deram errado, foram stops consecutivos. Foram stops pequenos, mas foram stops consecutivos. Isso incomoda? Sim, isso incomoda. Mas o que está muito claro para mim, em relação a que eu falando que não a desculpa é, de alguma forma o mercado mostrou para mim que eu estava errado na minha leitura nesses momentos que eu fiz a entrada. Eu mostro errado de que forma? Pelos stops que foram acionados. Então assim, eu reconheço que tem um erro, seja na leitura, seja no sistema, existe um erro meu. O mercado está aí do jeito que ele é diariamente. Mas o que me deixa muito mais tranquilo em relação ao meu perfil e que está fixo para mim é perder pouco quando a minha leitura não está certa ou quando o mercado me mostra que a minha leitura não está certa. Então esse é um ponto principal. Independente se vai ter uma sequência de stops, vai ter sequência, não importa a estratégia, vai ter sequência de stops, vai ter sequências de ganho. Em algum momento do mercado a gente vai ter oscilações. Ou seja, eu posso pegar aqui, por exemplo, minha tabela de rentabilidade. Eu tenho meus momentos aqui no mês, observando aqui, seja 2014, que foi negativo, aqui também foi negativo, esse ponto foi negativo. Tivemos aqui
Não, depois disso não teve mais outro mês negativo. Esse mês, apesar desses stops consecutivos, esse mês ainda está positivo, mas eu estou negativo em termos de percentual da carteira nas operações dos futuros e positivo nas operações de swing trade das ações. E está gerando essa rentabilidade por enquanto, faltando mais um pregão para encerrar o mês. O que eu quero dizer aqui é que o que está claro para mim não significa dizer que é o que serve para você, para o seu perfil, mas para mim o que está claro no mercado de renda variável é você ter uma boa gestão de risco. Você precisa, no meu modo de ver, pelo menos para mim, eu preciso que, as operações que não derem certo, eu acionar o stop, eu respeitar o stop. Segundo ponto, após algum tipo de sequência negativa, eu não sair correndo atrás para fazer overtrading, para buscar operações, tenho que recuperar, começar a achar operação onde não tem, ou seja, sair do seu sistema, sair da sua estratégia, buscar outras estratégias e começar a bagunçar, seja a sua ou mesmo a sua cabeça, seja a sua estratégia ou mesmo a sua cabeça em relação à leitura do mercado. Então são dois pontos que para mim ficam claros. Pode servir para você ou não, mas para mim eu só estou repassando, compartilhando que pode te ajudar de alguma forma. Então, vou citar alguns exemplos aqui em ações. Vou botar aqui no gráfico diário, PDGR3. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a gente pode perceber que foi uma pancada para cima e está fazendo uma correção ali. E olha só o que aconteceu na PDGR3. Se você compra a formação desse fundo, acima desse fundo anterior, um fundo ascendente, e aqui bate no seu stop e você não aciona esse stop, olha o que pode acontecer. Ou seja, quando eu falo ter sequência de stops, mas são stops, eu busco trabalhar com stops curtos, porque a gente tem que estar preparado no mercado de renda variável para o imponderável. O imponderável é que é algo que você jamais imagine que possa acontecer. Pode acontecer. No mercado de renda variável pode acontecer qualquer coisa. Então é muito importante na gestão de risco você estar preparado para um dia que pode ser algo imponderável, algo que você jamais tinha imaginado que iria acontecer. Então esse dia que você jamais tinha imaginado que iria acontecer, ele pode simplesmente arrebentar uma sequência muito grande de lucro que você tem em uma única operação. Nesse caso aqui, se não acionou o stop na perda daquele fundo ali, já são 37% aqui de queda. Então, uma queda expressiva aqui na PDGR3. Não estou dizendo que ela não vai voltar a subir, então não é essa questão, mas a questão de não deixar uma operação sair do controle. Ou seja, em vez de você ser o piloto do seu avião, vamos dizer assim, você não se tornar você se tornar passageiro dele. Eu acho mais interessante você manter no volante ou no manche ser o piloto do avião, em vez de ser o passageiro. Ou seja, a passageiro que eu digo agora não vou esperar o mercado voltar, tal. Então você passou a ser passageiro, já saiu totalmente dos seus critérios, já saiu totalmente da sua gestão. Outro exemplo aqui, Nato 3. Nato 3, Dalton, comprei essa formação de fundo ascendente aqui na Nato 3, estava ali num topo anterior, batendo, suporte, fez uma correção, comprei aqui esse ativo. Poxa, mas eu não acionei esse stop. São essas operações que tendem a fazer um drawdown na sua curva de capital grande, ter uma volatilidade grande, ou seja, arrebentar com várias operações que estavam sendo bem sucedidas. Então é isso, assim, o que eu gostaria de passar é isso, é a forma como eu costumo trabalhar. Sei perfeitamente que quando algo acontece nesse sentido, eu estou com a leitura errada ou o meu sistema não está se encaixando nesse momento específico do mercado, ou eu não arrisquei em uma outra operação que teria dado certo. Enfim, tem a minha parcela de culpa, ou seja, não é o mercado que está errado. Eu, de alguma forma, estou errado. Mas o que está claro para mim é que quando eu estiver errado, eu não posso perder muito capital. Eu não posso teimar assim, não vou segurar mais porque eu não posso estar errado, eu não posso estar errado, o mercado que está errado e vou segurar mais e aí você toma um stop grande. Ou, eu não posso estar errado, eu vou recuperar logo esse prejuízo, vou atrás de outras operações, uma atrás da outra e começa a fazer overtrade que pode te levar a prejuízos bem maiores, uma sequência muito grande de stops. Então lembre-se, sequência grande de stops, sequência grande de lucro, você vai ter no mercado, independente da sua estratégia. Mas o mais importante é lembrar da gestão de risco. Lembre-se da gestão de risco, porque ela, no mercado de renda variável, ela é extremamente importante. Então vamos dar sequência, após essa videoanálise está ficando mais longa, mas vamos lá para as ações. PETR4.
Na Petro, a gente pode perceber aqui que a Petro no pregão de hoje foi lá nos R$16 novamente, foi lá fechar o gap, aquele gap da ilha de reversão. Num primeiro momento, o mercado, você olha, nossa, agora vai sustentar acima dos R$16. O mercado vai dar uma pancada para baixo, mantém a Petro abaixo dos R$16 e perde novamente, em termos de fechamento, a mínima desse fundo anterior. Então, nesse momento, a tendência da Petro é indefinida no meu modo de ver. No momento, ela não se encaixa em nenhum tipo de operação para mim, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, dentro até do cenário que está no gráfico semanal. O cenário desse ativo, em termos de swing trade, para mim, está bem confuso. E por esse motivo, nesse momento, eu não consigo encaixar uma entrada, a não ser que mais para frente ela gere topo descendente após aí o carnaval. Na sequência, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 4,15%. O ativo está dando indícios de anular sua tendência de alta no gráfico diário, que seria a perda dos 31,46. Ponto negativo, já nesse sentido, né, de termos de mudança de tendência, é o fechamento abaixo desse gap, ou seja, foi um gap muito forte, ela conseguiu fechar abaixo, chamado gap de exaustão. A gente teve aqui 3 gaps, juntando aí esses 3 gaps, nós tivemos esse último sendo um gap aí de exaustão, arrebenta 2 topos anteriores, mas não consegue se manter acima e volta rapidamente para baixo deles, inclusive fechando abaixo do gap. Então, no primeiro momento, a Vale aponta para um final de tendência, e aqui, para mim, para encaixar com ou venda nesse papel, teria que também algo semelhante a fazer topo descendente mais para frente em cima da Vale 5. Ou seja, compra nesse primeiro momento não se encaixa para mim. HGTX3. HGTX3 ainda é um ativo que está aqui fazendo a mudança da sua tendência pelo gráfico diário. Se a gente olhar aqui, a gente tem a mudança dessa tendência. Vim aqui numa tendência de baixa, mudou aqui, veio aqui forte para cima. Se olhar para o gráfico semanal, está dentro do movimento de alta no gráfico semanal. Dentro desse movimento de alta do gráfico semanal, dependendo da correção que esse ativo fizer, se essa correção se estender pelo menos por mais um candle, ou seja, tiver mais um candle aqui de baixa, ela me chamaria mais atenção para compra. Ou seja, no retorno do feriado, aí, do feriadão de carnaval. Se fizesse mais um candle para baixo e o próximo fosse um candle de alta, me chamaria atenção para fazer essa entrada na ponta compradora. Arriscando um pouco mais, teria que buscar essa compra em superação da máxima de hoje, 16,49, tentando pegar algum movimento que possa vir a testar essa zona de resistência aqui. Quando eu falo ter um candle um pouco mais para baixo, é justamente para ter uma melhor relação risco-ganho, em relação a ter um tempo maior na correção e uma relação risco-ganho melhor em relação a esse topo anterior, localizado aqui na faixa, primeiramente, zona de resistência 16,63 e o ponto mais alto lá em R$ 16,95. Seguindo, IP3, IP-marcas. IP3, tivemos aqui o papel anulando sua tendência de alta. Só estou colocando esse ativo, que é um ativo que o que o mercado está, em alguns papéis, o que o mercado começou a fazer? A mudança de tendência. Então aqui esse ativo mudou a tendência, já não está mais em tendência de alta. Então, dentro desse início de movimento de baixa no gráfico semanal, dependendo do próximo movimento de subida, me chama atenção para se buscar venda a favor de uma nova tendência que possa ser estabelecida em cima de IP-marcas. Então, primeiro, um nível de patamar relevante de resistência para esse papel, que era antigamente suporte, uma região principalmente na faixa dos R$ 27,35. E por último, o Detex3. Detex3 foi um ativo que no pregão de hoje eu recomendei compra. Recomendei compra onde? Se superasse a máxima do pregão anterior, que era isso aqui, ó. Ou seja, no gráfico 60 minutos, vinha fazendo ali topos descendentes mais fracos. Começou forte já no pregão passado e nesse pregão já gerou uma primeira hora de pregão forte para cima. A compra foi acionada, ou seja, na entrada, na superação dos 8,76, que ela estava para mim fazendo uma correção ainda dentro desse movimento de subida, estava batendo para mim a possibilidade de uma compra que poderia gerar o papel novamente para a faixa dos R$ 9,00. Essa compra foi acionada em 8,77, veio forte para cima, chegou a andar até 8,88, ou seja, gerou mais do que 1% aqui para cima, gerando ali na faixa de 1,2%, bateu justamente em 8,88, que era essa resistência, e aí quando ela volta para baixo de 8,77, eu já mandei uma mensagem dentro do canal DV Invest Pro, citando essa possível saída da posição, visto que ela bateu em 8,88 e voltou para baixo, não deveria ter voltado para baixo de 8,77. Então, quando esse ativo tenta novamente voltar para cima de 8,77, chega até bater na faixa de 8,78 e começa a perder força, eu encerrei essa posição comprada com a perda de 0,46%, e isso representou no capital total menos 0,08%. Então, aqui estão as operações que foram feitas no pregão de hoje. Enfim, espero que essa videoanálise tenha agregado algum valor
a sua leitura aí do mercado, ou mesmo ao seu aprendizado dentro do mercado. Caso contrário, também não tem problema, só compartilhando aí a forma como eu costumo ler o mercado e a minha forma de gestão de risco que eu costumo trabalhar. Então é isso, amigos, um grande abraço, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela tiver sido útil para você, e até o próximo pregão dessa sexta-feira. Um grande abraço.